Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 15 da playlist Inferência Estatística com até duas amostras no R Commander. No vídeo de hoje vamos ver os principais conceitos de teste de diferença entre duas médias. Em vídeos posteriores veremos como realizar esses testes de diferença entre duas médias através do R Commander. Existe uma outra playlist nesse canal, distribuição amostral do R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. E recomendo fortemente que você assista ao primeiro vídeo dessa playlist, bem como ao vídeo 7, que mostra especialmente os conceitos de testes de hipóteses, e aos vídeos sobre testes de aderência e homogeneidade de variâncias, 11 a 14, que são importantes para entendermos alguns conceitos nesse vídeo, especialmente as suposições para a utilização dos testes. Neste vídeo mostraremos especialmente os chamados testes T, para a diferença entre duas médias para grupos relacionados e grupos independentes. Posteriormente mostraremos como realizar esses testes no R Commander. Lembrando a vocês, pessoal, que inferência estatística é sempre realizada sobre variáveis, mais especificamente sobre alguma característica delas. Através de uma amostra probabilística de uma população, calculamos estatísticas e, através das técnicas de inferência estatística, generalizamos o resultado para as conclusões para a população, sobre a distribuição da variável na população ou sobre parâmetros dessa distribuição. As duas técnicas mais usadas são as técnicas de estimação de parâmetros, que já vimos em vídeos anteriores, e testes de hipótese. Já vimos testes de uma média e uma proporção, e os testes de aderência e de homogeneidade e variâncias. Muito bem. O teste de diferença entre duas médias populacionais de uma variável quantitativa pode ser usado quando temos duas populações nas quais há variáveis quantitativas observadas, certo? E duas amostras probabilísticas são retiradas destas populações. Muito importante, pessoal, que as amostras sejam probabilísticas. Se elas não forem, nenhuma das conclusões, nada do que nós estamos vendo aqui nessa playlist, nada pode ser aplicado. Tá? Você pode até colocar os dados e tal, mas não tem validade científica. Então, nós temos interesse em testar hipóteses sobre as médias, ou mais especificamente sobre as diferenças entre as médias dos valores de uma variável quantitativa nas duas populações, que nós podemos chamar de população 1 e população 2. A hipótese nula, pessoal, é que a diferença entre essas médias é igual a uma constante de zero. Tá? Isso aqui é uma notação que é utilizada. Muitas vezes, essa constante vale zero. Então, a hipótese nula resume-se a média da população 1 ser igual à média da população 2. As hipóteses alternativas são semelhantes aos casos de teste de uma média e uma proporção. Mudando apenas agora que queremos saber se a diferença entre as médias é maior, menor ou diferente do valor da constante de zero. Esse teste de diferença entre médias, teste paramétrico é mais conhecido e temido por alguns, é o teste T. Certo? Por que teste T? Porque ele usa a estatística desse teste de diferença entre médias, se as condições forem satisfeitas pelos dados, segue a distribuição T de student, que nós já vimos em vídeos anteriores e que também temos naquela playlist de distribuição de distribuições de probabilidade usando o R Commander, nós temos vídeos lá que mostram as características dessa distribuição T de student. Muito bem. De onde vem essa distribuição? Vamos relembrar alguma coisa aqui. Aqui temos uma foto do senhor William Seeley Gosset. O William Seeley Gosset era químico formado na Universidade de Oxford e dentro da política da grande cervejaria Guinness da época, ele foi contratado para melhorar a qualidade dos processos produtivos da Guinness. E ele também era mestre cervejeiro. Ele escrevia artigos com o pseudônimo Student, porque era uma política da empresa, segundo a lenda aí que cerca isso aí, para evitar que os seus concorrentes conhecessem, tivessem acesso a informações sobre a melhoria da qualidade do seu processo produtivo. Ele desenvolveu o teste T para comparar pequenas amostras na produção de cerveja Stout, essa cerveja aqui, Guinness, famosa mundialmente. Bem que a gente conhece mais, a maioria das pessoas conhece mais
o Guinness por causa do livro dos recordes, mas é uma cervejaria que existe, é uma cervejaria centenária que existe na Grã-Bretanha, também na Irlanda. Acho que a sede é na Irlanda. Bom, de qualquer forma, então, para mais detalhes sobre a distribuição TED-Studio, eu recomendo os vídeos 12 e 13 da playlist que eu já mencionei, distribuições de probabilidade usando o R-Commander, que também são disponíveis nesse canal. A questão principal é que em testes de uma ou duas médias, se a variável tiver distribuição normal na população, ou nas populações, a distribuição da estatística de teste segue a distribuição TED-Student para pequenas amostras ou para casos que a variância populacional é desconhecida. Considerando o caso de duas populações, nós podemos ver um fluxograma do processo para a realização dos testes, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fluxograma no próximo slide. Veja, vamos dar uma olhada com cuidado aqui, pessoal. Então, as condições iniciais são as seguintes. A variável de interesse que nós estamos estudando, ela é quantitativa. E ela apresenta a distribuição normal em ambas as populações, certo? O que significa isso? Você realizou um teste de aderência, por exemplo, e identificou isso. Ou então, as amostras probabilísticas são suficientemente grandes para você considerar que as distribuições amostrais, vejam, nós estamos trabalhando com médias aqui, que as distribuições amostrais das médias podem ser aproximadas por uma normal, de acordo com o teorema central do limite. Tá? Então, você tem essa situação. Ou você testou e viu que os dados têm distribuição normal, ou você está trabalhando com uma amostra grande, porque vejam, já que nós vamos trabalhar com média, né, e a gente vai usar como melhor estimador a média amostral, então a gente pode considerar, se a amostra for grande, que é possível aproximar a distribuição por uma normal. Muito bem, se são retiradas duas amostras de uma população, amostras probabilísticas, todos os elementos da população têm chance de pertencer à amostra, a seleção é feita por um sorteio não viciado e presume-se que as amostras sejam representativas e suficientes para permitir inferências sobre a população. O próximo passo é avaliar se essas amostras são relacionadas. Nós vamos explicar isso melhor adiante. Caso forem, nós vamos usar o teste T para duas amostras pareadas, ou para dados pareados, ou para grupos relacionados. Depende, né, do software ou do livro, da notação, da forma como ele verifica isso, mas é para um teste para grupos pareados. Se as amostras não são relacionadas, né, por exemplo, elas são retiradas de populações independentes, podendo ter, inclusive, tamanhos diferentes, nós precisamos avaliar as variâncias da variável nas duas populações. Se elas são conhecidas, né, aconteça uma situação que você tenha essa informação, você usa o que acontece? O teste Z para duas amostras independentes. A estatística de teste vai seguir a distribuição da normal padrão. Tá? Por isso é chamado teste Z para duas amostras independentes, usar Z como variável de teste. Certo? Isso aqui tudo tem dedução, matemática, etc. Aqui eu estou citando para vocês, mas existe uma consideração nesse sentido. Veja, se tiver aquela suposição de normalidade lá sendo satisfeita. Tá? E a amostragem probabilística. Eu tenho suposição de normalidade, pessoal, mas eu vou tirar uma amostra não probabilística. Não vale nada disso aqui. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Se as variâncias populacionais não forem conhecidas, que é o caso que vai acontecer na prática, se isso acontecer, o mais comum é que as variáveis não sejam conhecidas. Aí você tem que verificar se as variâncias populacionais podem ser consideradas semelhantes. Então, nós podemos aplicar os testes de homogeneidade entre variâncias que nós estudamos nos vídeos 13 e 14 dessa playlist. Se as variâncias forem consideradas semelhantes, a estatística T que você vai usar no teste, ela vai ter número de graus de liberdade facilmente calculável. É só somar os valores das duas amostras e subtrair 2, você tem um número de graus de liberdade. E também você vai ter uma estatística de teste com uma determinada fórmula. Se as variâncias não são semelhantes, você tem que usar um procedimento aproximado para cálculo do número de graus de liberdade. Então a estatística T, como vocês podem ver aqui embaixo, terá ni graus de liberdade. O que é esse aqui? Isso é a letra grega ni, que parece o nosso V, mas não é, é o ni. Certo? Se você usar
digamos, você vai ver também que existe uma fórmula diferente dessa fórmula usada quando as variâncias são diferentes. O número de graus de liberdade será diferente e a fórmula para fazer o cálculo da estatística T também. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Se você usar a fórmula, o número de graus de liberdade incorreto, você pode chegar a conclusões incorretas do teste. E as decisões tomadas a partir disso podem ser incorretas também. Então tem que tomar muito cuidado. A gente vai ver que as fórmulas são diferentes e isso pode levar a resultados diferentes. As regiões de rejeição e aceitação da hipótese nula, no caso a abordagem clássica, ou o cálculo do valor P, podem dar diferentes e aí levar a conclusões diferentes se você não levar em consideração esse teste de homogeneidade de variância. Por isso que a gente apresentou eles antes de chegar aqui, certo? Bom, no teste de diferença entre duas médias populacionais para grupos pareados, o que acontece? As amostras são relacionadas por algum critério, um critério de pareamento. Por exemplo, do tipo antes e depois. Você faz uma medição antes e depois de alguma coisa acontecer. Por exemplo, você pode fazer esse tipo de teste, por exemplo, está avaliando a eficácia de uma dieta de engorda para animais, uma dieta de emagrecimento. Enfim, você mede lá os pesos antes e depois da dieta, ou antes e depois de um tratamento. E as amostras têm que ter o mesmo tamanho, porque você vai calcular a diferença entre as amostras para cada caso. E vai obter a média e o desvio padrão das diferenças, certo? E a partir daí, pessoal, você realiza o teste como se fosse o caso de um teste de uma média. Tá? Então, a hipótese nula é que a diferença entre as médias é igual a uma constante de zero. Certo? Que é testada contra as hipóteses alternativas de que essa diferença média seja maior do que essa constante de zero, menor ou diferente. Esses dois testes aqui, testes unilaterais, e esse aqui é um teste bilateral. O procedimento é muito parecido com o que a gente viu, né? A gente viu nos testes de uma média, que a gente viu anteriormente nessa lista. A estatística de testes, novamente, supondo aquela história que existe normalidade nas duas populações, ou que as amostras são suficientemente grandes, a estatística de teste vai seguir a distribuição T com n-1 graus de liberdade, sendo n o número de pares que você está observando ali. Vamos ver aqui então a estatística. Ó. A estatística T com n-1 calculado vai ser igual à diferença média menos o valor que está sendo testado em H0 dividido pelo desvio padrão das diferenças sobre raiz de n. Isso aqui, então, seria o erro padrão, né, da diferença média. Reparem como a estatística é muito parecida com a do teste de uma média que nós vimos no vídeo 7 dessa playlist. Certo? Então, o que você vai ter que fazer aqui, pessoal? Tem que fazer esse cálculo. Ou pegar um programa, no caso o R-Commander, que faça esse cálculo para nós. Certo? E aí, o processo, depois a gente vai ver o processo de decisão. O segundo caso, as populações são independentes. E as variâncias da variável das duas populações são conhecidas. Tá? As populações são independentes, os tamanhos de amostra podem ser diferentes. Não há pareamento. Certo? E aí o que acontece, pessoal? Opa, aqui deu um probleminha. A estatística de teste vai ser a estatística Z e a distribuição da estatística de teste será normal. Seguirá a distribuição normal. Novamente, sabendo que os dados têm distribuição normal lá, testado previamente ou tem amostra grande. Então, as estatísticas aqui, esse caso rarissimamente acontece na prática, mas nós temos aqui a estatística. Veja, ó, temos como é que é a estatística Z calculada? Né? Vai ser o valor da média amostral da primeira amostra, menos a média amostral da segunda, essa diferença aqui, menos a diferença ali que está sendo testada em H0. Opa, voltamos aqui, com licença. Dividido pelo desvio padrão da variável na população. Tá? Esse desvio padrão na variável na população, ó, esse desvio padrão acumulado, é obtido através dessa expressão aqui. Ó. Você pega a variância da população 1, divide pelo tamanho da amostra que é retirada dela, mais a variância na população 2 dividido pelo tamanho da amostra que é retirada dela. Então, isso aqui vai ser colocado em um desvio padrão agrupado. É muito importante, pessoal, entender o seguinte. Ó. Vocês viram lá que no caso anterior dos grupos pareados, a gente usa o desvio padrão
das diferenças. Mas quando as populações são independentes, nós temos que obter uma estimativa desse desvio padrão agrupado, que tem que levar em conta os tamanhos das amostras, porque elas podem ter tamanhos diferentes. Esse caso é raramente encontrado na prática. É muito difícil você conhecer as variâncias populacionais. Então, o mais comum é você ter uma situação quando as variâncias são desconhecidas. Novamente, as populações são independentes, tamanho de amostra são diferentes, mas as variâncias são desconhecidas na população. Tá? E aí o que acontece? O problema, pessoal, é que a estatística de teste T ela vai ter um número de graus de liberdade diferente, dependendo se as variâncias populacionais puderem ser supostas semelhantes ou não. Se as variâncias populacionais forem supostas semelhantes, o número de graus de liberdade é muito fácil de calcular. É só somar os tamanhos das duas amostras e subtrair de 2. Mas, se elas forem diferentes, nós temos que usar uma solução aproximada, que o número de graus de liberdade será uma estatística chamada Ni. Parece um V aqui, pessoal, mas a letra grega Ni, que tem uma fórmula um pouco complexa para ser calculada, que a gente vai ver posteriormente. Como é que nós vamos descobrir se elas são semelhantes? Nós, através dos testes de homogeneidade e variâncias que vimos nos 2 últimos vídeos dessa playlist. Nós temos o teste F de igualdade de variâncias, o teste Bartlett, o teste de Levene. Muito bem. Se o teste de homogeneidade mostrar que as variâncias populacionais são semelhantes, então a estatística de teste T terá N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. A estatística aqui, vamos ver, pessoal, ela é semelhante ao caso das variâncias conhecidas. Uma diferença aqui que a gente está vendo entre as médias amostrais e a constante D0 definida na hipótese nula. Mas o desvio padrão agrupado, SD, ele é diferente, porque agora nós estamos usando a variância, né? Variância ao quadrado do desvio padrão, as variâncias amostrais para fazer o cálculo. Então, nós vamos primeiro fazer essa operação aqui e fazer o cálculo. Não se assustem, pessoal, porque o R-Commander faz isso para a gente, mas você tem que saber qual é a fórmula que ele utiliza para colocar aqui na expressão. Certo? A expressão vai ter esse número de graus de liberdade e a gente vai tomar a decisão usando a abordagem clássica ou a abordagem valor P. Nós vamos ver isso ainda mais adiante. Certo? Mas, veja só. E se o teste disser o seguinte, olha, sinto muito, as variâncias não são semelhantes. Como é que nós fazemos? Veja, a estatística de teste T, ela vai ter Ni graus de liberdade. E aí que o caldo engrossa um pouquinho. Por quê? Veja, temos ali a estatística T, a operação parece muito parecida, temos aqui o desvio padrão, fica até mais fácil que o caso anterior, né? Fica parecido com o caso lá que a gente viu com as variâncias conhecidas. Pessoal, então qual é o problema? O problema é essa estatística aqui, cara, para calcular o número de graus de liberdade. Olha a encrenca aqui. Isso aqui é uma fórmula aproximada. Você vai levar em conta as duas variâncias, que o teste já mostrou que elas são significativamente diferentes, tem os tamanhos da amostra, faz essa operação toda. Isso aqui pode dar um valor fracionário, certo? Pode dar um valor fracionário, vamos ver depois um exercício no R-Commander, no próximo vídeo, como é que isso acontece, nos próximos vídeos vão ver isso, certo? E aí você tem esse valor fracionário. Então esse cálculo aqui é bem chatinho de fazer manualmente, certo? E pode dar um valor fracionário, então tem que ser feita uma aproximação. A boa notícia, novamente, é que o R-Commander, ou se você pode fazer isso até numa planilha eletrônica como o Microsoft Excel, que ele tem um suplemento na análise de dados, que faz teste quando as variâncias num teste de diferença entre duas médias são consideradas diferentes. Então, nosso procedimento fica mais ou menos tranquilo nesse ponto. A gente não tem que se preocupar com essa calculeira toda. Mas nós temos que verificar antes qual o caminho a seguir. E como é que a gente vai tomar a decisão no teste? Pessoal, é parecido com o caso do teste de uma média. Vamos mostrar aqui para vocês o procedimento geral. Veja, temos essa magnífica tabela aqui disponível para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Tudo depende da nossa hipótese alternativa. Vamos supor que tenhamos um teste unilateral à direita. Por caso do teste para grupos pareados, que a média da diferença seja maior que o valor D0, diferença entre os grupos pareados.
Ou, se nós tivermos um teste para grupos independentes, que a diferença entre as médias seja maior, como é que a gente toma a decisão? Veja, você toma a decisão pensando naquela história lá. Se as variâncias forem conhecidas, o Z calculado vai ser maior que o Z crítico, pela abordagem clássica. Ou a probabilidade do Z ser maior que o Z calculado seja menor que o nível de significância alfa pela abordagem do valor P. E como é que faz para o caso do teste de diferença entre duas médias grupos pareados ou para os casos em que as médias, as variâncias não são conhecidas, o caso que elas são semelhantes, você usa a estatística T com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Se esse valor calculado aqui for maior que o valor crítico, você rejeita H0 pela abordagem clássica. Ou se a probabilidade que essa estatística T com esse número de graus de liberdade seja maior do que o valor da estatística T calculado, se essa probabilidade, esse valor P for menor que o nível de significância, você rejeita H0. E quando as variâncias são desconhecidas e os testes mostram que elas são diferentes, você vai rejeitar H0 pela abordagem clássica para esse tipo de teste unilateral à direita, se a estatística T com Ni graus de liberdade, o valor aqui, for maior que a T com Ni graus de liberdade com o valor crítico, associado ao nível de significância. E se a probabilidade da estatística T com Ni graus de liberdade for maior que o T calculado, essa probabilidade, esse valor P, for menor que o nível de significância, você rejeita H0 pela abordagem do valor P. Quando o teste é no lateral direita, o que muda agora, pessoal? Veja que agora ficou tudo menor aqui. Ó. Se os valores calculados forem menores que os valores críticos, a gente rejeita H0. E o valor P, como é que é calculado? A probabilidade da estatística de teste ser menor que o valor calculado. Se esse valor P der menor que o nível de significância, você rejeita a hipótese nula. E no caso do teste bilateral? Bem, para a abordagem clássica, você esquece o sinal. Esquece o sinal. O que você faz? Os valores críticos agora, lembre-se que no teste bilateral o valor crítico é dividido em duas partes. Essas distribuições, normal padrão e T, elas são simétricas em relação à média, então faz isso. Então você pega o módulo do Z calculado e verifica o módulo da estatística se é maior que o valor crítico. Se for, rejeita H0 pela abordagem clássica. E no caso da abordagem do valor P, você esquece o sinal da estatística calculada. Você trabalha com o módulo dela. E aí o que acontece? Você calcula a probabilidade da tua estatística de teste ser maior que o valor calculado em módulo, multiplica isso por 2, que vai dar o valor P. E aí compara com o alfa. Se o valor P é menor do que o alfa, você rejeita H0. Certo? Esse procedimento é parecido com o caso lá do teste de uma média. O que tem de diferente agora? Tem agora que a gente tem outras estatísticas com outros números de graus de liberdade, outras situações. Mas o procedimento em essência é o mesmo. Certo? Tanto para a abordagem clássica, pela abordagem do valor P. No R-Commander, a gente pode informar o tipo de teste que vai ser utilizado. Por exemplo, se é um teste para grupos pareados, se é um teste para grupos independentes, se podemos supor as variâncias conhecidas ou desconhecidas. O desconhecidas é o padrão, certo? Mas dá para fazer o teste Z com variâncias conhecidas. E também indicar se as variâncias são consideradas diferentes ou não. Tá? Muitos autores realizaram estudos que mostram que o teste T é relativamente robusto a desvios da normalidade. Mas a gente vai ver um fluxograma seguinte, daqui a pouco, baseado em considerações feitas na referência que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa referência aqui é um livro muito interessante. O livro do Moore, McCabe, Duckworth, Skloff, A Prática da Estatística Empresarial, Como Usar Dados para Tomar Decisões. Alguém vai dizer assim, professor, mas esse livro é de 2006, é um livro meio antigo. Pois é, os livros da área de estatística eles têm uma longevidade muito boa, certo? Eles costumam ser válidos durante bastante tempo. Apesar da idade desse livro, acho que já saíram edições mais recentes desse livro, pelo menos em inglês, certo? Mas é um livro excelente, um livro que eu recomendo para vocês para usar como referência. Certo? E nesse livro existe uma discussão sobre a questão da robustez dos procedimentos usando distribuição T de student. E eu vou aqui então para vocês mostrar
Eu não tirei isso novamente, eu sempre falo, eu não tirei isso da minha cabeça, eu tirei isso numa análise aqui de algumas referências. Vou mostrar esse conjunto de procedimentos para verificar a viabilidade. Vejam aqui esse fluxograma que eu fiz para vocês, certo? Muito bem. Nós temos um conjunto de procedimentos aqui para verificar a viabilidade de usar procedimentos baseados na distribuição T ou não. Como tudo em inferência estatística depende do tamanho da amostra. Então veja aqui, você tem que começar para a avaliação do tamanho da amostra. Você tem uma amostra com menos de 15 elementos? Sim. Se eu tiver, então, eu preciso construir gráficos de probabilidade normal ou gráfico de comparação de quantis, que a gente já viu como é que faz isso, ou fazer teste de aderência normal, que também nós já vimos. E prestar bastante atenção à presença de valores discrepantes. Valores discrepantes, pessoal, eles são uma encrenca. Se nós não pudermos eliminá-los por conta de consideração de erros, foi um erro de registro, a criança com 400 anos, no jardim de infância, é o sujeito com 800 quilos, é um carro com 30 metros de comprimento. Bom, carro com 30 metros de comprimento tem umas limusines malucas aí e pode chegar até 30 metros, mas de uma forma geral são valores discrepantes que podem ser removidos. Certo? Então o que você vai avaliar? Se o gráfico e o teste de aderência indicarem que a população da qual a amostra foi retirada, ela for normal e não são detectados discrepantes, você pode usar os procedimentos usando a distribuição T. Por exemplo, para intervalo de confiança, para teste de hipótese, tranquilamente. Porém, se você não houver aderência à normalidade ou estiverem discrepantes, você tem, na realidade, 3 possibilidades. Você pode considerar a remoção dos discrepantes, caso seja viável, caso você identificar que se tratam de erros. Pessoal, erros sempre pode acontecer, erros de registro, erros de processamento, pode acontecer. Ou ainda, você pode considerar técnicas de transformação dos dados, alguma operação matemática, para verificar isso. Você aplica alguma transformação lá para tentar obter normalidade. Aí você faz isso, remove os discrepantes, faz a transformação dos dados e roda de novo lá, faz o gráfico de probabilidade, faz o teste de aderência para ver se agora é possível. Caso não aconteça, caso não é possível fazer isso, não posso remover os discrepantes, não posso, transformação não é viável e tal, existem alternativas não paramétricas. Tá? A gente não vai citá-las aqui, mas existem alternativas, testes não paramétricos para comparação entre médias, por exemplo, existem alternativas para isso. Naquela referência que eu citei, vocês podem estudar coisas a esse respeito. Existem também técnicas mais avançadas, técnicas de reamostragem, bootstrap, podem ser usadas para isso. Bom, agora, se a amostra for maior ou igual a 15 elementos, vamos avaliar se é grande a amostra. Se você tiver uma amostra com 40 elementos ou mais, você pode usar os procedimentos baseados na distribuição T, porque para tais tamanhos de amostra, o teorema central do limite é válido para praticamente todas as distribuições. A gente viu isso aqui também em vídeos através de simulação. Ou seja, a distribuição amostral da média pode ser aproximada pela normal, mesmo que a variável não tenha distribuição normal na população. Mas a gente está fazendo aqui testes de média. Então a gente vai usar a distribuição amostral da média. O teorema central do limite nos garante que para amostras grandes a distribuição amostral da média vai seguir a normal, mesmo que a distribuição da variável na população não seja normal. A gente viu vídeos aqui mostrando isso. O problema é quando as amostras têm entre 15 e 39 elementos. Então você vai construir gráfico de probabilidade normal, teste de aderência normal, certo? E vai fazer um procedimento parecido que foi feito lá em cima, avaliar a presença de discrepantes. Se a distribuição for normal sem discrepantes, você usa os procedimentos com a distribuição T. Se não, você vai considerar a remoção dos discrepantes, a transformação dos dados, novamente se for viável. E se não for, considerar as alternativas não paramétricas. Então, o que a gente poderia tentar fazer para resolver essa situação? Sempre que houver recursos e tempo, deve-se procurar usar amostras maiores. Tem uma anedota que fala, o pessoal vem procurar, professor, qual é o tamanho de amostra que eu posso utilizar aqui na minha pesquisa? O maior possível. O maior possível que você puder utilizar. Certo? Agora, lembrando, pessoal,
testes de hipóteses, inclusive esses que nós estamos usando aqui, não são apropriados para cenário de Big Data, para amostras com milhões de observações. Quando a gente fala aqui 40 observações, 50 observações, tudo bem. Mas quando você trabalha com milhões de dados, artificialmente ele vai rejeitar a hipótese nula. Vocês viram nas fórmulas, né, que tem sempre a fórmula com um N, o tamanho da amostra. E ela está numa posição que quando o tamanho da amostra vai aumentando, vai aumentar bastante a chance de rejeitar a hipótese nula por qualquer pequena diferença entre a média e entre as médias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Então, procure tirar uma amostra maior se você tiver recursos e tempo, porque às vezes para você processar uma amostra leva muito tempo, você precisa de muito tempo no laboratório para processar os resultados. Então não dá para tirar uma amostra muito grande por causa disso. E tem a questão dos custos também, porque amostras maiores acarretam maiores custos. Muito bem. Nos próximos vídeos, nós veremos como realizar testes de diferença entre duas médias no R-Commander. Teste para grupos pareados e para grupos independentes. Dúvidas e comentários, escreva aqui, né, na seção de comentários aqui do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!